A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos amados irmãos. Hoje eu venho aqui, através desse canal de comunicação, trazer uma palavra para os corações dos amados e das amadas. Eu quero falar sobre colunas para a sua casa. Digamos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi constituída por alguns homens sobre essa terra, através do Senhor Jesus Cristo. Ele levantou discípulos, apóstolos, e colocou esses homens como coluna para que a igreja estivesse restituída hoje, para que a igreja estivesse hoje estabelecida. O Senhor Jesus Cristo colocou homens como colunas, os discípulos foram colunas para o crescimento da igreja. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E através dessa reflexão eu quero trazer para as nossas vidas, para que possamos ser coluna dentro da nossa casa, por onde a gente for. É dessa forma que queremos transmitir essa mensagem para você nesse momento, tá certo? E eu quero trazer o versículo em base para que a gente possa tomar um rumo, um direcionamento inspirado pelo Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 9, em Gálatas capítulo 2, versículo 9, fala assim: E quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, encorajaram-nos a continuar nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram sua obra com os judeus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Tratamos aqui de Paulo. Paulo, de fato, foi levantado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para pregar para os gentios, porque os discípulos já pregavam para o povo que ele foi destinado, que seriam os judeus. E Paulo está no ápice que ele precisa, de fato, chegar na igreja de origem. Paulo já anda, viaja, prega como um missionário levantado pelo Senhor Jesus Cristo. Naquela passagem famosa de Damasco, que ele cai do cavalo e seus olhos caem as suas escamas dos seus olhos, e ele tem uma transformação por completo. E Paulo, ele conhece da história dos discípulos, e ele precisa sim ser abençoado, digamos assim, precisa de uma confirmação desses homens. E ele vai de encontro de Tiago, Pedro e João. E ele lá recebe a bênção desses homens, porque esses homens de fato eram colunas do Senhor Jesus Cristo. Foram homens que através da presença do Senhor Jesus Cristo nos ensinou tantas coisas. Pedro nos ensinou tantas coisas nas suas cartas, João também, no seu livro do Evangelho e na sua carta também, deixou doutrinas, um modo de nos ensinarmos a viver sobre essa terra. Então Paulo, nesse contexto, volta a esses homens e pergunta se... Porque Paulo reconhecia que aqueles homens eram como colunas para a igreja. Aqueles homens tinham todas as características de um servo de Deus, um Espírito Santo, homens que passaram por todas as diversidades, mas mesmo assim eram conhecidos como colunas. E é sobre isso que eu venho trazer nesta noite, nesse momento, para que possamos ser coluna por onde a gente for, que possamos ter as essências desses homens, que possamos ter a essência do Espírito Santo dentro do nosso ser. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem não lembra de Noé? Noé foi uma coluna para Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Noé foi um homem fiel e justo, por isso sua família foi preservada do dilúvio. A partir dos seus filhos, o Senhor repovoou a terra. Possamos ver lá em Gênesis 9, 7 a 10, assim, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Observe aqui um homem com fidelidade com Deus, um homem sendo justo perante ao Senhor, não preservou só a sua vida, mas da sua família também. E dali saiu uma aliança através da vida de Noé, porque Noé, no contexto do dilúvio, era um improvável no meio daquele povo incrédulo, aquele povo, a iniquidade se aumentava cada dia mais.
em Noé, pregando na contramão do que aquele povo vivia, pregando na cultura daquele povo. Aquele povo vivia de uma forma desgarrada, sem temor a Deus. E não é diferente de hoje, como tem pessoas vivendo suas ideologias, pessoas vivendo suas culturas, adorando os seus deuses, vivendo na prostituição, vivendo no pecado e virando o rosto para Deus. E não é diferente desse jeito, mas sim, Noé foi coluna, e Noé se tornou um homem fiel ao Senhor, justo ao Senhor, porque somente uma voz, ao ouvir ao Senhor, ele fez grandes coisas nessa terra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que possamos ser como Noé, que possamos ser como os discípulos, ser coluna para essa terra, coluna para a nossa casa, coluna para a nossa família, para a nossa igreja, que possamos ser referência, que possamos ter o Espírito Santo habitando dentro da gente. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E Josué 24:15 fala assim, se porém não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrate, ou aos deuses dos marromeus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É sobre isso, ser coluna, é ter convicção de quem é você em Cristo Jesus, é ter convicção quem é você em Deus, o que Deus representa para a sua vida. Josué, no cenário aquele que ele passa anos e anos carregando o povo no deserto, sendo um homem valente, um homem que vê o cenário do deserto, o povo israelita blasfemando contra Deus, o povo israelita não aceitando a sã doutrina do Senhor. Quem não lembra das passagens de Josué e Caleb, quando eles são enviados como espias para a terra lá, para espionar a terra? Ele, Josué e Caleb foram os únicos que voltaram com boas notícias. Caleb fala assim: caso o Senhor já tenha sido bom conosco até hoje, caso isso ele vai ser bom conosco, ele vai nos livrar, vai nos guardar. Josué e Caleb tinham a convicção do que Deus representava para eles, no cenário que todo mundo não queria saber, porque não conseguia enxergar, eram limitados aos seus olhos. Mas Josué, como homem valente, não vendo o presente, mas sim vendo o futuro, porque Deus era fiel com ele. Josué tinha a certeza dentro de si, e precisamos ter essa certeza, porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, precisamos confiar no Deus que nós servimos. É disso que ele se interessa, porque a luta vem para todo mundo está sujeito, mas nem todo mundo quer se sujeitar como Noé se sujeitou, mas nem todo mundo quer se sujeitar como Josué se sujeitou, nem todo mundo quer se sujeitar como os discípulos se sujeitaram. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Você foi transformado. Deus, se você for olhar um tempo atrás, aonde você estava, qual era o cenário da sua vida, talvez no pecado, na prostituição, vivendo uma vida desgarrada da presença do Senhor, no lamaçal do pecado, com a vida totalmente destruída, sem expectativa, sem esperança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus vai lá, lhe resgata, transforma, lhe dá vestes novas. Você é restaurado, você está limpo, purificado. O Senhor te deu uma nova identidade. Você começa a falar coisas eloquentes, coisas que vêm do céu. Você não se mistura mais. Você sabe quem você serve, porque o Senhor te transformou, assim como transformou Paulo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Quando entendemos que fomos transformados, e eu sou a coluna da casa, porque eu confio no Senhor. A minha casa, uma casa dessa é constituída com colunas, e essas colunas que sustentam, que traz a sustentabilidade para esse ambiente. E eu preciso ser, no meio da minha família incrédula, no meio da sua família incrédula, você precisa ser a coluna, você precisa ser a pessoa que faz o certo, você precisa ser a pessoa que caminha no local correto, você precisa ser a pessoa que faz o certo por certo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, se eu entendo que Deus me transformou por completo, hoje eu sou nova criatura. Em Mateus 5, 13 e 16 fala assim, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador,
e assim ilumina todos os que estão na casa. Você está entendendo essa mensagem? Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Os seus atos de bondade, a sua coluna edificada, você edificar dentro da sua casa, isso glorifica o nome do Senhor. Você dando um bom testemunho por onde você passar, as pessoas da sua casa, do seu ambiente, do convívio de trabalho, vendo que você é um sal da terra, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que a tua luz, a luz do Espírito Santo, a luz do Senhor Jesus Cristo resplandece no teu rosto. As pessoas começam a glorificar ao Senhor pela tua transformação, porque de fato você foi transformado, foi largado, tirado do lamaçal do pecado. Você é nova criatura, você é o sal dessa terra, você é o sal que alimenta a sua família. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Você é a luz que alimenta, que ilumina a sua família, porque o Espírito Santo de Jesus Cristo, de Deus, habita dentro do seu ser e lhe traz essa virtude que é maravilhosa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. João 1,5 é assim, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Por muitas vezes você já se tornou a luz, você já é coluna, você prega o certo, você vive da forma correta, você tem bom testemunho, mas você é luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. E muitas vezes eles não vão lhe compreender, não vão entender, mas tudo bem, porque quem convence o homem é o Espírito Santo, e no tempo certo o Senhor faz o trabalhar. Mas continua orando, continua perseverando, continua direcionando, orando pelos teus, sendo coluna, sendo alicerce para esse povo. Nos momentos de dificuldade esteja presente, ajude de alguma forma, através da palavra, através da oração. Mostre o Deus que você serve. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A nossa maior segurança é servir a Deus. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso alicerce, Ele é a fonte da água da vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está no céu. Através da sua vida, através do seu testemunho, o nome do Senhor será glorificado e você será recompensado por isso. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo 3, também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Aleluia, santo e exaltado seja o nome do Senhor. Satanás está esperando o primeiro vacilar, o primeiro deslize que a gente der, para derrubar as nossas vidas e nos tirar da presença do Senhor. Então é necessário que eu tenha bom testemunho dos de fora, não só de casa. Eu falo que você é uma coluna, você foi transformado, você é a luz, você é o sal para a sua casa. Mas você também tem que acessar não só a sua casa, tem que acessar também as pessoas de fora. As pessoas vão lhe observar, vão analisar. Você é como se fosse um livro aberto para que as pessoas possam te ler. E nada de pensamentos diferentes, achando que é julgamento ou algo do tipo, muito pelo contrário, porque é necessário que as pessoas te observem para que o nome do Senhor seja glorificado. Então você precisa todos os dias andar em novidade de vida, ser um exemplo para sua casa, ser um exemplo para sua igreja, ser um exemplo no seu trabalho, para que as pessoas venham sentir prazer de ouvir você falar. Santo e exaltado seja o nome do Senhor. A glória de Deus tem que ser maior do que o teu ser, o teu eu, as tuas coisas. A glória de Deus tem que se manifestar em primeiro lugar. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. É tão lindo quando Deus transforma, quando Jesus transforma as pessoas através do Evangelho. Quem não lembra da libertação de Gadareno, serviu de testemunha para a sua família, Gadareno. Marcos 5,19 fala assim: Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Ou seja, Gadareno está numa região endemoniado, com uma legião de demônio, aprisionado por muitos e muitos tempos. E o Senhor Jesus Cristo é direcionado pelo Espírito Santo a entrar naquele local. Ele estava em missão para pregar a sua palavra. Quando o Senhor Jesus Cristo desce do barco e coloca o seu pé, os demônios se manifestam no corpo de Gadareno. Gadareno é restaurado, Gadareno se vê transformado. E é o ato que a gente tem quando a gente é transformado por Jesus. A gente quer fazer o quê? Pregar a nossa transformação. Queremos ajudar a transformar outras vidas. Só que com Gadareno foi diferente. Quando Gadareno
colocou os pés dentro do barco, o Senhor não permitiu que ele entrasse. E orientou: vai para a tua casa e para a tua família, anunciai eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor. E como teve misericórdia de ti. Alguns estudiosos vão dizer que a cidade onde ele morava era composta por 10 cidades. E diz que ele foi uma grande testemunha do Senhor Jesus Cristo naquele local. A Bíblia não relata muitas coisas, mas estudiosos dizem que ele ganhou toda aquela cidade para o Senhor Jesus Cristo, porque todo mundo conhecia Gadareno, sabia de onde ele veio, o que ele passou, qual era a sua situação, seu estado. E ele foi transformado, e quando ele chega com essa história muito bonita, com certeza as pessoas querem servir ao Senhor Jesus Cristo. Então eu sou um testemunho vivo, você é testemunha viva. Você tem que dar exemplo da transformação do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias o Senhor te transforma, te molda em algo. E você tem que resplandecer e abrir para o mundo a sua transformação. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás os teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Deuteronômio está nos dando um conselho, para que possamos nos deleitar na palavra do Senhor, ensinar os nossos filhos e guardar essa palavra no nosso coração. Tudo que o Senhor fez nas nossas vidas precisamos guardar. E nos assentar com os nossos filhos, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando todos os dias, e falando das boas novas do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Precisamos proferir o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Seja uma boa testemunha do Senhor, seja um bom exemplo para as pessoas, para que as pessoas possam ver a glória do Senhor Jesus Cristo através da sua vida. Atos 16:31, e eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mais um ato de crer, porque se você crer, a sua casa será salva. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, e eu oro pela minha casa, e dou bom testemunho ao Senhor, porque o Senhor me tirou do lamaçal, me transformou como transformou a vida de Paulo, transformou a vida de Gadareno. Sou coluna como Noé foi coluna, sou coluna como os discípulos foram coluna. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Todo o resto Deus faz por mim, não porque sou merecedor, mas porque tenho tentado ser fiel ao Senhor, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Colossenses 3:23 fala assim, tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, antes de mais nada, sabemos que tem algumas divergências dentro da nossa casa, da nossa família, dentro da igreja, por onde a gente passar, mas o que está em você é maior do que está no mundo. Então você não tem que mais viver para o mundo, e viver sim para Deus, para Cristo Jesus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Então tudo o que fizeres, faça de todo o coração, não como para o Senhor e não para com os homens. Glorificado, você está fazendo para o homem, mas faça como se você estivesse fazendo para Deus. Faça o seu melhor, porque o Senhor te contempla do mais alto céu e te exaltará. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo 1:8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus seja louvado para todo sempre. Você recebe a palavra de coluna, você é coluna, você foi transformado. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Agora sua obrigação como bom testemunho é levar o Evangelho, pregar. Não consigo pregar em nações, eu não fui chamado para pregar em nações, eu não fui chamado para pregar em multidões, mas eu fui chamado talvez para pregar dentro da minha casa, para convencer através da palavra do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, a minha família, orar pela minha família, profetizar coisas boas pela minha família. Às vezes no meu caminhar eu dou um bom testemunho, no meu falar as pessoas ficam observando. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Faça a sua parte, seja um bom exemplo por onde você passar. Senhor, Tu sabes, Pai amado, Pai querido, do coração de cada um. Tu sabes das limitações, Senhor, Tu sabes dos desejos, Pai. Ajuda poderosamente cada um nesse momento. Que o Senhor possa adentrar no lar dessas pessoas, que o Senhor possa fazer morada por completo. Repreende todo o mal contra essa casa, repreende todo o mal contra essa família. Age poderosamente, Senhor, porque o Teu nome é glorificado e exaltado. Guarda as nossas vidas, Senhor, Pai amado, do homem perverso, do homem sanguinário. Em nome de Jesus, Pai, de toda oração contrária, feitiçaria, macumbaria, Senhor. Nos cobrem com a Tua mão poderosa, Pai, que possamos ser coluna
coluna para a nossa família, que possamos ser bom exemplo para a nossa família, Senhor, que possamos ser, Deus amado, Deus querido, o sal e a luz dessa terra, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha pairar sobre o nosso ser, nos fortalece, nos dando graça, conhecimento e vigor, porque o Teu nome será glorificado para todos sempre, e que possamos, Pai amado, Pai querido, viver para Ti em todos os momentos, Pai. Antes de mais nada, Senhor, possamos buscar o Teu reino em primeiro lugar. É isso que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada família, abençoa cada pessoa que ouviu essa pregação, essa palavra, que o Senhor possa, Pai amado, prosperar os caminhos dessa pessoa, que o Senhor possa dar alegria, ânimo, vigor, Senhor, para essa pessoa continuar te servindo com fidelidade. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqui eu agradeço em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido a mensagem desse momento, desse vídeo. Em nome de Jesus, continue acompanhando para a honra e glória do Senhor. Se inscreva no canal, deixe o seu like, nos ajude a impulsionar esses vídeos, a chegar a mais pessoas. Quem sabe alguém esteja precisando ouvir essa palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus se você fizer isso, e que o nome do Senhor venha ser glorificado através da sua vida para todo sempre. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.